Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje a gente vai trabalhar um assunto específico chamado suprimento de fundos, né? Suprimento de fundos, também conhecido como regime de adiantamento. Para quem é servidor público, para quem já foi servidor público, conhece esse tipo de despesa. Opa, desculpa, por exemplo, né? Posso usar meu caso concreto, né? Eu fui gestor governamental do estado do Mato Grosso de 2002, né? 2002 até 2013, né? Que aí eu saí para me dedicar exclusivamente a lá concursos, né? E eu tive muitos cargos, e Mato Grosso é um estado muito grande, então nós tínhamos muitas atividades no interior. Então nós fazíamos de regime de adiantamento, né? De regime de adiantamento de diárias, por exemplo, né? Regime de adiantamento para pagamento de despesas de viagem, alguma coisa nesse sentido, cara. Então usa bastante, né? Então a gente usa bastante o regime de adiantamento. Então vão comigo, né? Vem aqui, vamos explicar para vocês aí o suprimento de fundos. Claro que o suprimento de fundos está devidamente, né, previsto na Lei 4.320. Então aqui a gente vai estudar dois instrumentos normativos, a 4.320 e também o decreto 93.872 de 86. É um decreto muito importante no mundo, né, dos negócios. E outra coisa, né, o que acontece, né? Isso aqui é federal, né? Daí não só para essa matéria, mas para toda, não só para essa aula, mas para toda essa disciplina. Normalmente os estados e municípios seguem a União. Seguem a União, claro. Para que vai inventar moda, né? Aqui já é uma prática administrativa consolidada. Então, para que vai inventar moda, né? Então, o regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei. Tá? E consiste na entrega de numerário a servidor. Opa! É isso mesmo, né? Então, é o seguinte, o cara vai lá e recebe din-din. Exatamente, ó. Recebe o dinheiro, numerário ao servidor. Beleza, é isso mesmo. E esse cara, ele fica responsável por esse valor. Ele fica responsável, exatamente. Sempre precedida de empenho. Então existe o empenho, o nome dele, né? Na dotação própria para esse fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Não podem, então são coisas pequenas, né? Então, normalmente, né, o que acontece na repartição, escolhe um sujeito e esse cara fica responsável pelo adiantamento. Valor pequeno, né? E aí, cara, a repartição precisa de um grampeador duplo, né? Custa o quê? R$500 esse grampeador duplo, né? Pô, e aí, vou fazer termo de referência, encaminhar lá para a licitação para fazer o convite. Não. Esse valor inexpressível, pequeno vulto, né? Então, com esse regime, ele vai lá, né? Claro, faz uma cotaçãozinha lá, porque ele vai ter que prestar conta depois, e vai lá e compra lá o grampeador, resolveu dar mais agilidade. Às vezes o processo licitatório sai mais caro que a compra, né? Com certeza, envolve aí, né? Edital, o setor de licitação, cara, é muito problema, então não precisa, né? Então, ainda temos outros casos também, de utilização do suprimento de fundos que a gente vai explicar nessa aula, né? Vamos lá. Não se fará adiantamento a servidor em alcance e nem responsável por dois adiantamentos, né? Então, isso aqui são as restrições, né? Quem não pode receber. Eu vou aprofundar um pouco mais esse assunto quando a gente chegar lá no decreto, né? Servidor em alcance é aquele que está impedido, né? Está impedido de receber, né? Parágrafo 2º. Os limites que se refere este artigo são de cada despesa, vedado o fracionamento de despesas ou documento comprobatório para adequação a esse valor. O que é essa tal de fracionamento, né? É a tentativa aí, né? Tentativa de quê? A tentativa de você burlar a licitação, né? Por exemplo, né? Você débito do grampeador? Beleza, tá? O grampeador, você comprou o grampeador caso isolado. Mas acontece o seguinte, cara, lá na repartição, o uso desse grampeador, ele é muito intenso. Então você usa um grampeador desse por semana, por exemplo, né? 4 grampeadores por mês, né? Então, por mês, então você usa o quê? 48 a 50 grampeadores por ano. Por ano, por exemplo. Por ano, né? E aí,
Cara, você está fracionando uma despesa para você fugir da licitação. É golpe, inclusive isso é crime, né? Isso é crime aí. Então você não pode acontecer isso. Tanto na nova lei de licitação quanto na antiga, proíbe essa prática, né? Então você não pode o quê? Fracionar a despesa para mascarar. Tá? Não pode fazer isso, né? Pronto, agora a gente vai aí para o decreto no 93.872 de 86, né? Vamos lá. Pagamento de despesas por meio de suprimento de fundos. O que traz essa regulamentação? Excepcionalmente, a critério do ordenador de despesa e sob sua inteira responsabilidade. Então é o seguinte, primeira coisa, primeiro recado. O suprimento de fundos ou regime de adiantamento, que são a mesma coisa, são situações excepcionais. Ou seja, que não podem virar regra a prática, essa prática. Então são excepcionais, está aqui, né? Primeira condição, né? Agora, é um puta instrumento aqui de agilidade, né, cara? Você elimina muita burocracia. Segunda situação, quem decide pela concessão ou não é o ordenador de despesa, né? Até porque é ele que responde por isso, né? Ó, de despesa e sob sua inteira responsabilidade. Beleza. Poderá ser concedido suprimento de fundos a servidor. Tá aqui. Lá no final a gente vai detalhar isso aqui. O único cara que, ó, servidor aqui é tanto o efetivo quanto o comissionado, ok? Ó, efetivo e comissionados. O só não pode o terceirizado. Sempre precedido de empenho de dotação própria a despesas a realizar, ok? E que não possam subordinar seu processo normal de aplicação. Olha aí, não pode, né? Não pode, né? Não pode passar pelo processo, porque senão é uma situação pequena, não pode. Por exemplo, vamos supor aqui dois casos aqui, né? Dois casos totalmente diferentes, né? A administração pública precisa, né? Precisa comprar um ingresso, né? Comprar um ingresso de uma palestra que vai acontecer semana que vem, né? R$300, 300 conto, precisa comprar 4 ingressos, 1.200 conto. E aí, professor, cara, ele vai lá e usa o adiantamento do setor, cara. É pequeno vulto, entendeu? Pronto, justifica isso, a despesa está resolvido. O ordenador vai ali autorizar, no primeiro caso, né? Por quê? Porque se for fazer todo o negócio, não vai dar certo, né? Outro caso importante, né? Outro caso importante aqui. O cara lá na polícia, na CGU, não sei o que lá, tá precisando comprar uma informação de informante. Tá? Cara, você vai licitar isso? Não, você não vai licitar isso. Né? E aí? Você vai lá, é uma despesa de caráter sigiloso, especial, né? Então não pode subordinar. E são 3 casos. 3 exemplos que vai estar na prova de vocês. Primeiro, para atender eventuais, inclusive viagens a serviços especiais que exijam pronto pagamento, né? Então você precisa disso. Pô, cara, você vai fazer uma viagem, tá? Você vai fazer uma viagem. Meu Deus do céu, para com isso. Né? E aí, você vai se alimentar no restaurante, você vai levar alguém para... E aí, cara, você tem que ter o quê? Você tem que ter um numerário no bolso, né? Agora, pequenos valores. A gente vai falar dos valores aqui, né? Ok, né? Vamos lá. Vamos lá, né? Quando, né, da despesa, né, deva ser feita em caráter sigiloso. Olha, quando a despesa seja feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento. Aqui é muito para casa de polícia, investigação, né? Então, quando ela é caráter sigiloso, né? E, finalmente, né, outra situação, para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor em cada caso não ultrapasse o limite estabelecido na portaria do Ministério da Fazenda. Então, o que acontece? O Poder Executivo ele vai definir aí até o teto do valor, né, das despesas aí, né, o teto, né? Normalmente o quê? Normalmente lá você pega lá o convite, né, a carta convite, né, é 5, 10% aí do convite, né, 5, 10% do valor do convite. É isso que é o valor de pequeno vulto, normalmente, né? Para primeiro, o suprimento de fundos será contabilizado e incluído nas contas do ordenador como despesa realizada. As restrições por falta de aplicação parcial ou total ou aplicação indevida constituirão anulação da despesa ou receita orçamentária, se recolhidas após o encerramento do exercício, né? Então, isso aqui é uma questão contábil, né? Vamos lá, parágrafo 2º, vem comigo aqui. O servidor que receber suprimento de fundos na forma deste artigo
é obrigado a prestar contas de sua aplicação. Ok, beleza, tá? Então vamos lá, né? Então todo mundo que recebe o tal do suprimento de fundos, tá? Então normalmente como é que funciona isso, né? Na repartição escolhe lá um cara para Cristo, ó, você vai receber o suprimento de fundos, vai lá, empenha tudo, nome dele, vai o dinheiro para conta dele, acha que tá bonito, né? Aí ele tem o quê? O dever de prestar contas, tá? Se ele não prestar contas, ele vai levar uma tomada de contas. O que é a tomada de contas? É a ausência da prestação de contas, só procedendo-se automaticamente a tomada de contas, se não fizer no prazo assinalado pelo ordenador da despesa, sem prejuízo das providências administrativas para apuração das responsabilidades de imposição das penalidades cabíveis. Então tá aí para a galera aí, ele vai responder por isso, né? Aí eu falo, né, de quem está lá, quem já esteve lá, né? Principalmente na minha passagem lá na saúde. Na saúde tem muito suprimento de fundos, né? Existe muito também regime de adiantamento por escola, né? Escola estadual aqui no estado do Mato Grosso, né? Tem direito a 2, 3 suprimentos desses, né? Por quê? Cara, a gurizada tava lá caçando passarinho na rua, pá, pegou um estilingue, pum, uma pedra, pum, quebrou o telhado, né? Aí o reparo do telhado fica 300 conto, cara. E aí? Aí você usa o suprimento de fundos, pequeno vulto, despesas eventuais, né? Então isso é para dar agilidade, né? Então o que acontece lá na escola, né? Então o cara tem lá, é sempre um cara que ele vai ter esse suprimento de fundos aí para arcar com essa despesa, né? Então vamos embora. Não se considerar suprimento de fundos. O que acontece, né? Então, suprimento de fundos, o ordenador vai ordenar, vai empenhar no nome de um servidor. O servidor vai receber aquilo ali. Então, vai ser despesa realizada, porque já saiu a ordem de pagamento. Depois ele vai poder devolver, vai fazer o estorno disso, né? Devolver vai ser uma receita ali, como já falamos ali, né? No caso anterior. Agora, o seguinte, é qualquer servidor que pode, qualquer um pode receber esse dinheiro? Não. Né? Aí nós temos aqui as regras. Primeiro, ó, não pode. Então, se o cara é responsável por 2 suprimentos. Então, um CPF, um suprimento. Não pode receber 2 suprimentos, né? 2. A servidor que tenha a seu cargo aguarda a utilização do material a adquirir, salvo quando não houver na repartição. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.